Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. O crime de abandono intelectual está previsto no Código Penal e ocorre quando os pais deixam de garantir a educação primária do filho. Para falar sobre a criminalização dessa conduta, que tem como objetivo garantir que toda criança tenha direito à educação, convidamos a Procuradora de Justiça, Sinara Butelli. Doutora Sinara, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco novamente no programa. Como está caracterizado o abandono intelectual e como está configurado também no Estatuto da Criança e do Adolescente? Bem, como crime no Código Penal é exatamente isso, é a família deixar de prover a instrução. Na época ainda do Código era a instrução primária, não está atualizado ainda, conforme atualmente é a educação básica, né, o ensino fundamental, o ensino médio, mas enfim, a família deixar de prover essa instrução ao filho menor de idade. E no Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos alguma coisa similar, que é uma infração administrativa, onde os pais ou então responsáveis legais por uma criança ou um adolescente descumprem dolosa ou culposamente deveres tanto do poder familiar como da sua atribuição como responsável legal. Dentre esses deveres do poder familiar está garantir a educação, a efetivação da educação de crianças e adolescentes. Doutora Sinara, nós sabemos que o Brasil tem sérios problemas na área da educação e o Ministério Público, como fiscal da lei, não pode deixar de representar, se for o caso, contra uma família que não dê esses direitos, né, ao seu filho. Então, a senhora recentemente participou de um processo no Tribunal de Justiça de um caso que ocorreu, me parece que em Guaporé, no interior do estado. Eu gostaria, só para exemplificar, que a senhora narrasse um pouco desse caso para os telespectadores entenderem. Certo. Foi assim, normalmente o trabalho do Ministério Público desencadeia em razão de ações que foram feitas anteriormente. No caso, a criança deixou de frequentar a escola fez as suas ações, tentou fazer com que a família se responsabilizasse, fizesse com que essa criança voltasse à escola, não teve êxito, encaminhou a situação para o Conselho Tutelar, também não teve êxito, o Conselho Tutelar, que por sua vez encaminhou ao Ministério Público. Esse é o caminho que as coisas têm atualmente. E o colega promotor de justiça, lá na sua promotoria, também tentou adotar ações para responsabilizar essa família, provavelmente deve ter chamado a família para esclarecer e advertir sobre a necessidade de que a criança frequentasse a escola e também não teve êxito. Então, qual é a função dele? É realmente ele fez uma representação pela infração administrativa do Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu já referi, que é os pais deixarem de cumprir o seu dever. Só que a representação do colega não foi sequer admitida, aceita. O juiz de primeiro grau indeferiu a própria representação mesmo, não permitiu nem que ela fosse adiante, dizendo que não havia interesse de agir. Isso, infelizmente, é bastante comum acontecer. A gente tem uma certa dificuldade, o Ministério Público, em fazer com que essas ações vão adiante, porque, regra geral, há um entendimento de que existem necessidades assistenciais e tal, que as famílias têm outros tipos de problemas, mas, enfim, o que aconteceu no caso? O colega recorreu dessa decisão do juiz, recorreu ao tribunal dizendo não, existem elementos mínimos para que a gente, pelo menos, faça a instrução do processo. Quando o processo chegou lá na procuradoria na qual eu atuo, analisando o processo, concordei com o colega, entendi que efetivamente existiam esses elementos mínimos de que, pelo menos culposamente, ou seja, por negligência possivelmente, dos pais, eles não adotaram as providências que deveriam terem adotado. E o Tribunal de Justiça acatou esse entendimento, tanto o do colega, que eu ratifiquei as
as razões que ele colocou, que foram muito bem postas, adotou o posicionamento do Ministério Público, dizendo que sim, que existiam elementos mínimos e inclusive que aquela situação era uma situação relevante, porque uma criança não frequentar a escola, não ter educação, é um problema relevante. Isso eu acho uma questão bastante significativa na nossa jurisprudência, dados os problemas que eu referi que nós muitas vezes temos em ver com que esses processos tenham andamento, não é? E determinou então que fosse dada continuidade à instrução do processo para verificar o porquê que esses pais não estão cumprindo com o seu dever, porquê que essa criança não está frequentando a escola. A que punições estão sujeitos os responsáveis pelo abandono intelectual de uma criança? O Código Penal prevê pena de detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. O Estatuto da Criança e Adolescente, naquela infração administrativa que eu mencionei, prevê apenas a multa. E uma questão que é interessante observar, aqui em Porto Alegre, eu mesma atuei na Promotoria da Infância e da Juventude, trabalhando nesses casos, como muitas vezes nós temos famílias de poucos recursos financeiros que acabam sendo envolvidas nessas situações, lamentavelmente, e não tem dinheiro para satisfazer uma multa que é aplicada a eles. Então, acaba sendo mais um ônus sobre a família. O que nós começamos a fazer? Nós começamos a solicitar aos juízes que aplicassem a multa, se possível, ou, em caso de impossibilidade da família, que pelo menos se aplicasse uma advertência, que fosse feita uma advertência àquela família para não deixar a situação assim em vão, né? Só pela mera improcedência da ação, pela impossibilidade de aplicar uma multa. Na apelação deste caso que a senhora citou há pouco, a senhora referiu que a representação ela foi ancorada na FICAI, que é a ficha de comunicação do aluno infrequente, que nós já temos aí há 18 anos no Rio Grande do Sul. Eu gostaria que a senhora dissesse qual a importância dessa ferramenta para o Ministério Público. A FICAI é extremamente importante, ela foi criada aqui, surgiu aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, por iniciativa do colega Carlos Araújo, que trabalhava na Promotoria da Infância e da Juventude, e que teve essa ideia, juntamente com outros órgãos da área de educação e conselhos tutelares, na época em que ele atuava, de criar esse instrumento. A importância da FICAI, a meu ver, é que ela propicia um trabalho coletivo e integrado entre os diversos órgãos que trabalham nessa questão. Por quê? Porque a escola tem a obrigação de preencher essa ficha quando detecta a infrequência do aluno, anotando nessa ficha tudo o que ela fez para tentar fazer com que esse aluno voltasse para a escola. Se a escola tiver êxito, ela arquiva essa ficha na própria escola, o aluno volta à escola, não precisa dar andamento. Mas se não tiver êxito, ela passa adiante aciona então o Conselho Tutelar. Conselho Tutelar e escola muitas vezes tentam trabalhar juntos para tentar envolver essa família, para fazer com que a criança volte aos estudos. Se o Conselho Tutelar também não tem êxito, aciona o Ministério Público, a Promotoria de Justiça. Por isso que eu falo na importância desse trabalho coletivo, dessa ação integrada entre esses órgãos, porque muitas vezes o que a gente vê é que um órgão apenas, ou só a escola sozinha, não tem força suficiente para fazer isso. E isso tem sido bastante importante nos últimos tempos, observar essa movimentação de todos esses órgãos se articulando e se integrando para tentar buscar maior êxito nessa questão. Na sua avaliação, quais são as principais causas da evasão escolar? Bem, na época que eu atuava na Promotoria da Infância e da Juventude aqui em Porto Alegre, inclusive tive o prazer de atuar na Promotoria Regional de Educação de Porto Alegre quando foi instalada. As causas que eram trazidas tanto pelo Conselho Tutelar como por outros órgãos
que atuam nessa área de educação, inclusive conselhos de direitos, além dos conselhos tutelares, conselhos de direitos das crianças e dos adolescentes se envolviam nisso, conselhos de assistência social também. Aparecia muito a questão da gravidez na adolescência, as dificuldades que crianças e adolescentes tinham até em função de estarem em um nível em desacordo, a repetência frequente. As crianças não aprendiam a escrever ou ler, iam passando de ano e sem aprender a ler e escrever, iam se distanciando da idade regular daquele nível. E isso acaba acarretando até um desestímulo, né? E outras questões como dificuldades, a própria dificuldade financeira mesmo das famílias, nós percebíamos isso, né? Esses são, assim, em síntese, assim, os problemas que mais apareciam. Agora, a área da educação é uma das prioridades do Ministério Público Gaúcho dentro do seu mapa estratégico. E as regionais de educação têm feito um bom trabalho aproximando os promotores das comunidades, debatendo assuntos palpitantes na área da educação e também fomentando o trabalho do Conselho Tutelar. Exatamente, essa é uma questão bastante importante e é muito bom que o Ministério Público tenha se envolvido nessa questão, porque é um papel do Ministério Público, como previsto na Constituição Federal, é a atuação do Ministério Público, defender interesses coletivos, trabalhar nessa área, em especial a educação que é tão importante. E o que nós temos visto é que essas promotorias regionais de educação têm trabalhado, buscado essa articulação e essa integração com os órgãos da comunidade e têm sido formulados. Existem muitas reuniões, são feitas reuniões nas cidades, sede das promotorias regionais de educação, porque nós temos 10 cidades sede, que reúnem outras cidades nos arredores que fazem parte dessa Promotoria Regional de Educação. Então, todos os envolvidos, Conselho Tutelar, Secretarias de Educação, são chamados a se reunir para debater o que está acontecendo naquela cidade, quais são as deficiências, quais são as falhas, quais são as necessidades, quais são as prioridades, o que está funcionando bem, até para repassar para outras cidades dos arredores. Então, estão sendo formulados planos de ação. E isso é muito importante. E depois da formulação desse debate, da formulação desses planos de ação, ocorre um monitoramento. De tempos em tempos há uma nova reunião, há o acompanhamento do Ministério Público dessas ações que são estabelecidas nessas reuniões, e se verifica o que aconteceu, o que houve êxito, onde não foi possível ter êxito, e então esse monitoramento diz o que deve continuar, o que deve ser melhorado, enfim. Isso é um papel bastante importante e tem se visto frutificar muito. Tem se visto que as comunidades estão se envolvendo e, inclusive, estão se sentindo apoiadas, porque não estão mais sozinhas, né? Apenas as secretarias de educação, as escolas que participam bastante dessas reuniões, trazendo, né, o seu dia a dia e as suas propostas, né? Então, eu acho que a importância desse trabalho é isso, é que a comunidade não está mais sozinha e todo mundo está pensando junto alguma coisa em prol da melhoria da educação, né? Esse é um papel muito importante dessas promotorias regionais de educação e tem sido bastante efetivo. Pela realidade que vivemos hoje em todo o país, a procuradora entende que seja necessário mais campanhas de conscientização, incentivando jovens a irem à escola, a pais matricularem seus filhos? Com certeza. Infelizmente, isso é sempre importante, é sempre necessário que se façam campanhas nas mais diversas áreas, nesse caso da educação, demonstrando que efetivamente é necessário que as crianças e adolescentes estejam na escola,
É necessário que as famílias se envolvam nessa questão, é papel da família, não dá simplesmente para os pais dizerem, não consigo, ele é muito grande, eu não consigo ir na aula. A gente tem que deixar bastante claro que enquanto uma criança ou um adolescente são menores de idade, não têm plena responsabilidade, eles estão sob os cuidados e sob a responsabilidade mesmo e a autoridade dos pais ou responsáveis. E isso que os pais hoje em dia têm que fazer valer. Não é fácil, é uma coisa, até pelo tipo de vida que nós temos atualmente, com tanta informação, internet e tal, meios de acesso diversos a muitas informações, e a gurizada acaba meio que se perdendo, mas é o papel dos pais. Quando se assume essa função, é preciso encarar também não só os direitos, enfim, as benesses, mas também os deveres, né, as responsabilidades. A senhora fala em papel dos pais, da família. Até onde vai a responsabilidade dos pais e também da escola? A responsabilidade dos pais está nisso, em incentivar principalmente, estimular as crianças e os adolescentes, os seus filhos, a frequentarem a escola, mostrando a importância do estudo, e a escola também tentando se fazer interessante, né, para que o aluno lá permaneça, não é? Eu acredito nisso aí, nessas situações. Pois eu gostaria que a senhora desse uma orientação aos pais. Alguns pais que nesse momento não conseguem, né, manter a sua autoridade, digamos assim, para falar com o filho, fazer com que ele entenda que é importante ele frequentar a escola. Sim. É uma coisa difícil, isso não é muito simples, mas isso aí até me volta ao tema do acórdão que nós estávamos falando. O desembargador relator lá pelas tantas mencionou que mesmo que não fosse possível se aplicar, por exemplo, uma pena de multa, naquele caso em que a família não estava conseguindo fazer com que a criança frequentasse a escola, poderia ser o caso de aplicação de uma medida protetiva, que poderia ser a inserção em algum programa assistencial, algum programa de incentivo à educação, algum programa psicológico para essa família, para que sensibilizasse esses membros. Então, isso aí é uma coisa bastante interessante de se verificar, porque isso é uma orientação que se pode dar, é a busca a diversos órgãos. A própria escola mesmo, ela tem essa capacidade de tentar orientar essas famílias. Os conselhos tutelares também podem ser buscados. Existem outros órgãos dentro das cidades, das comunidades, órgãos de assistência social, os conselhos de direitos. Existem muitos órgãos que podem tentar auxiliar essas famílias e dar um incentivo. Eu orientaria as pessoas, se estão com essa dificuldade, buscarem isso, porque às vezes talvez a família precise de um apoio psicológico para tentar administrar uma situação de rebeldia de um filho adolescente, que realmente não é uma situação fácil, não é? Mas existem meios e existem lugares onde se procurar, que seriam esses institutos que foram criados, em especial o Conselho Tutelar, por exemplo, que é uma situação nova que veio depois da Constituição, enfim, né, que é um meio, um instrumento, um organismo bastante importante que deve ser fortalecido e utilizado. A senhora já falou de causas da evasão escolar, pais, famílias que têm alguma dificuldade em manter os seus filhos na escola. Agora, há famílias que às vezes preferem não mandar os seus filhos para a escola por um motivo ou outro. Cito problemas com drogas, né? Os pais dizem, não, fique em casa porque nessa escola, né, acontece isso, acontece aquilo. Qual a orientação que a procuradora dá nesse sentido? É exatamente isso que eu falei antes, é buscar esses órgãos. E aí também eu refiro,
em função dessas situações, a importância desse trabalho das promotorias regionais de educação que estão abordando esse tipo de situação. Segurança pública, por exemplo, nas escolas. Esse trabalho de debate do que está acontecendo, das dificuldades que se tem de fazer com que as crianças e adolescentes fiquem ou vão até as escolas, isso é bastante importante porque aborda também essas questões, também busca soluções para esse tipo de coisa. Então, a orientação é essa, buscar os organismos que estão... Também o Ministério Público está à disposição, as promotorias de justiça também podem ser acionadas pelas famílias, né? Embora seja importante salientar que é primeiro importante que se tente com a escola, se tente com o conselho tutelar, é importante que se cumpra um caminho que existe, uma espécie de... uma linha de atuação que existe, não é? Então é possível buscar essas orientações e essas orientações estão sendo debatidas e estão sendo buscadas mais soluções e eu acredito muito nesse trabalho que vai realmente encontrar e chegar a boas ações para esse tipo de problema. Claro, como a procuradora disse há pouco, hoje existe muita comunicação, quer dizer, os órgãos se falam, conversam, há reuniões, a importância das regionais do Ministério Público. Agora o promotor, principalmente aquele que está lá numa cidade pequena, ele deve sim exercer o seu papel como fiscal da lei e, se for o caso, tiver que representar contra uma família, ele deve fazer isso. Com certeza, esse é um papel do Ministério Público. Ele não tem como não fazer isso, né? E mesmo esse promotor, voltando à atividade das promotorias regionais de educação, mesmo a cidade não sendo sede de uma promotoria regional de educação, sendo uma cidade pequena que está dentro do âmbito de uma promotoria regional de educação, esse colega também está envolvido e também está trabalhando com os colegas que são titulares das cidades sede. Então, ele também está acompanhando essas ações. Ele não está sozinho lá, tendo apenas que fazer essa representação, que é uma atividade sua como fiscal da lei, mas também ele está envolvido em acompanhar soluções para todos esses problemas, né? Até para auxiliar o trabalho dele, né? Claro. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, doutora Sinara, mas eu gostaria que a senhora desse aquele recado, né, aos pais, né, às escolas, dentro de um nível de manter o direito à educação. A educação para mim, é a base de tudo, porque se nós não tivermos uma boa educação, cidadãos bem educados e qualificados, tanto para o exercício da cidadania como para o exercício da atividade profissional, nós continuaremos uma sociedade com todas essas dificuldades que nós temos. Então, para mim, é uma questão assim que é induvidoso que a educação é a base de tudo. Já costumava referir, quando trabalhava na promotoria, que vale muito mais a pena a gente investir numa criança que, pelos estudos que se tem por aí, o custo de investimento na educação de uma criança é muito mais baixo do que o custo de investimento, por exemplo, no nível carcerário. Nada contra os presídios, nada é preciso, tem que se ter boas condições em presídios, tem que se trabalhar para isso, mas se nós tivéssemos uma base um pouco melhor de educação, talvez nós não tivéssemos tantos problemas e não tivéssemos que despender tanto dinheiro nessa outra área que sai muito mais onerosa do que investir em educação de uma criança. Ok, Procuradora de Justiça Sinara Butelli, mais uma vez eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Bem. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para o endereço eletrônico que está na tela. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no YouTube. Na próxima semana
voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!